Muito bom dia, hoje é quinta-feira e nós estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Seja muito bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida de hoje. É sempre uma bênção muito grande poder compartilhar uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. É por isso que nós estamos aqui de segunda a sexta-feira compartilhando a palavra de Deus, essa palavra que traz direção, consolo, conforto, essa palavra que nos ensina, que nos orienta, essa que é a palavra de Deus. E eu quero aproveitar, antes de refletirmos, hoje nós vamos refletir no Salmo 93, eu sei que você já está aí com seu coração preparado para receber aquilo que Deus falará aos nossos corações, mas antes de começar a nossa reflexão de hoje, eu quero te pedir para que você compartilhe esse link aí nas suas redes sociais. Vamos alcançar o maior número de pessoas que nós pudermos, então me ajude, eu preciso da sua ajuda compartilhando esse link para que nós possamos abençoar muitas outras vidas nessa manhã com a palavra de Deus, tá bom? Se você não se inscreveu, aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa também o sininho das notificações e clica aí no gostei para que você possa mostrar para o YouTube que esse conteúdo é um conteúdo relevante, tá bom? Vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no Salmo 93, que é um salmo que fala sobre o poder e a majestade de Deus. E o salmista começa dizendo: reina o Senhor, ele se vestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, o teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Olha, ele começa falando sobre Deus e depois ele começa a falar com Deus. Observe, há alguns detalhes assim que às vezes a gente não percebe, mas veja, no versículo 1 ele está falando sobre Deus. Reina o Senhor, ele se vestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Mas no versículo 2 ele agora já está falando com Deus, ele está dizendo: o teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Então, veja que ele começa falando de que o Senhor reina. Eu falei aqui ontem, se você assistiu o programa de ontem, você vai lembrar que eu disse que ninguém consegue destronar Deus, ninguém consegue tirar Deus do trono. Deus está assentado no seu santo trono e ele tem o controle sobre todo o universo. Olha, às vezes a gente não consegue controlar nem a nossa própria vida, imagine, né? Às vezes a gente não consegue controlar nem a nossa própria casa, nem o nosso próprio ambiente de trabalho, às vezes a gente não consegue controlar coisas simples da nossa vida. E Deus, ele tem o controle de todo o universo. Ele reina, ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele criou e ele sustenta todas as coisas. Então, o salmista diz que o Senhor reina, ele se revestiu de majestade, se revestiu de poder e se cingiu. Olha o final do versículo 1. Firmou o mundo que não vacila. Eu estava conversando, inclusive, com um irmão em Cristo no domingo pela manhã, e ele falava justamente sobre a perfeição de Deus ao criar o corpo humano, como todas as coisas funcionam. Eu até já compartilhei isso aqui em algum outro momento, mas veja, se você olhar como o nosso corpo ele é feito de uma forma tão perfeita e funciona de uma forma tão harmoniosa, quando alguma coisa deixa de funcionar, o corpo todo sofre com isso. Eu lembro que alguém certa feita falou sobre um comentário que um pastor fez, um pastor amigo nosso fez, sobre a importância da sobrancelha. Você já prestou atenção nisso? Como as sobrancelhas são importantes? Se não existisse aqui a sobrancelha, o suor ele desceria para o nosso rosto, para o nosso olho, né? Mas a sobrancelha bloqueia a passagem do suor para o olho.
Então veja como é tudo muito perfeito, né? A maneira como Deus criou todas as coisas. Você já observou as suas unhas? Elas crescem, mas você olha, de onde é que vem? Não é? Como é que ela cresce? De onde é que vem? Se você olha assim, não há assim a olho nu, não é? Como imaginar como ela é feita e como ela cresce. Então veja que é a perfeição de Deus. Deus, ele criou tudo de uma maneira muito perfeita. Eu gosto de dizer que Deus é detalhista. Se você olhar lá nos primeiros capítulos de Gênesis, a forma como Deus criou todas as coisas. Veja, primeiro ele criou a luz, haja luz e houve luz. Ele fez separação entre luz e trevas. Ele criou o firmamento, ele foi criando todas as coisas e por último ele criou o ser humano. Por quê? Porque não adiantava ele criar primeiro o ser humano se não ia ter o que comer, o que beber. Então primeiro ele criou todas as coisas para que depois criasse o ser humano, a obra-prima da sua criação. Então veja como Deus é perfeito, como Deus é detalhista. E em vários outros momentos, por exemplo, quando Deus vai dizer a Noé sobre a construção da arca, ele dá todas as medidas e todos os detalhes. Na construção do tabernáculo, da mesma forma. Na construção do templo, da mesma forma. Deus dando os detalhes. Deus é perfeito. Deus é detalhista em tudo aquilo que ele faz. Então, ele firmou o mundo de forma que o mundo não pode ser abalado. Às vezes, nós somos surpreendidos, não é? Com algumas manifestações da natureza. Às vezes, um vento mais forte, uma chuva mais forte, às vezes um tremor de terra, não é? Somos surpreendidos com alguns abalos, mas o planeta está firme, né? O planeta está ali firmado, porque foi Deus quem criou e é Deus quem sustenta. E aí, então ele agora se vira para Deus e diz: Senhor, o teu trono está firme desde a antiguidade. Tu és Deus desde a eternidade. Tu és desde a eternidade. Eu falei aqui outro dia, e uma pergunta muito comum que as crianças fazem é: quem criou Deus? Não é? Se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? E aí eu sempre digo o seguinte: olha, se alguém tivesse criado Deus, esse alguém seria maior que Deus. Seria antes de Deus. Então, Deus, ele simplesmente é desde a eternidade. Deus não tem um começo e um fim. Ele simplesmente é. Por isso ele diz: eu sou, né? Eu sou. Então ele é desde a eternidade. E aqui o salmista ele diz que o trono do Senhor está firme desde a antiguidade. Ninguém nunca conseguiu e nunca conseguirá destronar Deus. E ele diz: tu és desde a eternidade. Deus não está preso a um tempo e a um espaço. Deus não está preso a um momento da história. Ele conhece o início e o fim de todas as coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O ontem, o hoje e o amanhã é a mesma coisa para Deus. Nós nos inquietamos às vezes pelo que achamos que pode acontecer amanhã, ou ficamos preocupados, né, sobre como vai ser o nosso amanhã, mas Deus já está no amanhã cuidando de todas as coisas. Às vezes a gente não consegue lidar com algumas coisas vividas no passado. Deus estava lá no passado cuidando de nós, e Deus está aqui nesse momento cuidando de nós e nos dando a oportunidade de conhecê-lo e servi-lo nesse tempo. E aí ele diz: olha, levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. E é interessante que Jesus, ele teve a oportunidade de mostrar isso na prática, que ele tem o controle sobre toda a natureza. Nenhuma força da natureza é maior do que a força de Deus. Guarde isso no seu coração. Nenhuma força da natureza, nenhuma fúria da natureza é maior do que a força de Deus. Nada é maior que o poder de Deus. Por isso, certa feita, os discípulos estavam enfrentando uma tempestade, estavam num barco enfrentando uma tempestade em alto mar. Jesus estava dormindo. E alguém poderia dizer: mas como é que Jesus estava dormindo
Os discípulos ali achando que iriam morrer, tirando a água, tentando controlar o barco e Jesus dormindo. Jesus estava mostrando para os discípulos que ele tem o controle de todas as coisas, ele não precisa se inquietar, ele não precisa ficar preocupado, ele não precisa ficar ansioso, porque ele tem o controle. E aí quando os discípulos vão até Jesus, Jesus está nos ensinando que diante das tempestades da vida, nós precisamos recorrer a ele. Diante das tempestades da vida, nós precisamos recorrer a Jesus, é o que os discípulos fazem. Eles recorrem a Jesus, eles fizeram tudo o que eles podiam fazer e chegou um momento que eles viram que nada mais podiam fazer, então eles recorreram a Jesus. E aí a terceira lição é quando Jesus levanta, repreende os ventos e acalma aquela tempestade. Então, Jesus tem o controle de todas as coisas. Ele nos ensina a recorrer a ele no tempo de tempestade, no momento das lutas. E ele nos mostra que ele tem poder para acalmar toda e qualquer tempestade. Eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo nesse tempo. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado nesse momento. Mas Deus sabe. E a melhor coisa que você pode fazer é buscar ao Senhor de todo o seu coração e clamar a Ele para que intervenha nessa situação e lhe ajude a vencer essa tempestade. Deus pode acalmar essa tempestade com apenas uma palavra. Basta uma palavra da boca de Deus e essa tempestade pode se acalmar. Mas para isso você precisa recorrer ao Senhor, assim como os discípulos fizeram. Eles recorreram a Jesus, eles buscaram a Jesus, eles foram até Jesus. E Jesus então levantou e repreendeu aquela tempestade. Talvez o que esteja precisando é você buscar a Deus, mas é buscar de todo o coração. Não é buscar mecanicamente e não apenas religiosamente, mas buscar de todo o coração. O próprio Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não deixe Deus por último, não dê o resto para Deus, dê o seu melhor. Busque a Deus de todo o seu coração, para que você perceba o cuidado de Deus sobre todas as coisas. O Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas e do que as poderosas ondas do mar. Nenhuma força da natureza, nenhuma fúria da natureza, nenhum problema que você venha a enfrentar é maior do que o poder de Deus. Nada é maior do que o poder de Deus. E aí ele finaliza o Salmo 93 dizendo assim: os teus testemunhos são fidelíssimos, à tua casa convém santidade, Senhor, para todo o sempre. Olha, quando você vai para Hebreus, capítulo 11, versículo 1, você vai perceber o seguinte. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que ainda não se veem. Do nada, Deus criou todas as coisas. Do nada, Deus criou todas as coisas. E aí lá no capítulo 12, ele vai dizer o seguinte: o capítulo 11 é o capítulo conhecido como a galeria dos heróis da fé. Você vai ver vários homens e mulheres que passaram e que testificaram, não é? Como dissemos aqui, os testemunhos do Senhor são fidelíssimos. Então, no capítulo 11 de Hebreus, você vai ver os heróis da fé, que eram homens como nós, mas que eram tementes ao Senhor e por isso foram vitoriosos. E aí, no capítulo 12, eles assim: olha, portanto, também nós, visto que estamos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus.
Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. De repente você está enfrentando uma tempestade, uma luta, está pensando até em desistir, porque você já se sente desanimado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós olhamos para a palavra, a exemplo do capítulo 11 de Hebreus, que é um resumo do que a gente vê na Bíblia, nós vamos ver os heróis da fé. Pessoas que creram e foram capazes de ver aquilo que aos olhos humanos era impossível de ver. Eles creram no invisível, creram no impossível, porque eles sabiam que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Outra coisa, nós vemos aqui, aí agora no capítulo 12, o escritor aos Hebreus dizendo o seguinte: já que nós temos tantos exemplos de pessoas que venceram e que desfrutaram do impossível, desfrutaram do resultado da fé, deixemos todo o embaraço, todo o peso, tudo aquilo que nos impede de seguir, e deixemos também todo o pecado e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Parece que esse texto conversa diretamente com o texto do Salmo 93, versículo 5, que nós acabamos de ler, quando o salmista diz: os teus testemunhos são fidelíssimos, à tua casa convém santidade, Senhor, para todo o sempre. E aqui, hoje nós temos uma compreensão diferente da habitação de Deus. Nós entendemos hoje que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não está preso a quatro paredes. Deus habita no meio do seu povo e Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Nós somos morada, habitação, casa de Deus. E o nosso corpo, a nossa vida precisa estar em santidade. Deus não habita em casa suja. Deus não habita em casa que vive em pecado. Deus não se sente bem, Deus não vai ser conivente com uma vida de pecado. Então, se de repente você está vivendo uma vida que não agrada ao Senhor, eu quero dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, se arrependa, confesse ao Senhor e saia dessa vida. Saia dessa vida de pecado. Saia dessa vida de embaraço. Saia dessa vida de hábitos ou de coisas que você tem feito e que tem desagradado ao Senhor. E se de repente você viveu assim, hoje até não está vivendo mais, mas você viveu assim, mas ainda não confessou ao Senhor, ainda não buscou o perdão de Deus, é hora de você fazer. Porque talvez o que você está vivendo hoje é reflexo do que você viveu lá atrás e ainda não se acertou com Deus. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. A vida que levamos hoje é fruto das escolhas e decisões que fizemos ontem. Agora, de repente as decisões e as escolhas que você fez ontem foram decisões erradas e que estão trazendo consequências ruins para você. Se você se arrependeu daquilo que você fez e se você confessar ao Senhor, você vai receber dele o perdão e ele vai reescrever a sua história. Você vai ter a oportunidade de viver um tempo novo. Assim como aquela mulher pecadora que foi levada até Jesus, havia sido apanhada em flagrante adultério. Levaram aquela mulher até Jesus, eles queriam provar Jesus para ver o que ele ia mandar fazer. E Jesus levou aqueles homens a refletir e a perceber que eles eram tão pecadores quanto ela. E no diálogo final de Jesus com aquela mulher, Jesus pergunta: onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Ele disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ele não simplesmente perdoou aquela mulher. Ele perdoou e deu a ela a oportunidade de viver uma nova vida a partir daquele momento. Então, não é sobre simplesmente receber o perdão. É receber o perdão e fazer valer a pena esse perdão que recebemos. Fazer valer a pena essa nova chance que o Senhor está nos dando. Portanto, eu quero dizer para você nessa manhã, é tempo de renovo, é tempo de restauração, é tempo de santidade, porque Deus não habita em casa suja. Se o seu coração, se a sua mente está permeada por situações ou por coisas pecaminosas, ou se você está utilizando até mesmo o seu corpo, a sua voz, para aquilo que não agrada ao Senhor, em nome de Jesus, se arrependa, confesse ao Senhor
e se reconcilie com Ele, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo dia e, se Deus nos permitir, amanhã nós estaremos aqui às 6h57 da manhã, trazendo mais uma palavra do trono de Deus para o seu coração, mais uma mensagem de fé e esperança, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço. Detalhe, se você ainda não compartilhou, compartilhe, porque eu creio que Deus tem algo a falar também com outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui nesse canal. Se você ainda não curtiu, curte também o vídeo, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, às 6h57 da manhã.